Cris, primeiro de tudo, parabéns pela aclamação, se assim a gente pode dizer, porque não teve concorrência nessa eleição, foi praticamente uma aclamação que te elegeu. Você traz uma expertise de muitos anos trabalhando em São Paulo, não só no Corinthians, mas trabalhando por toda a Federação Paulista. E o que que o tamanho dessa experiência de anos trabalhando em São Paulo traz de benefício agora a âmbito nacional, dentro da Confederação Brasileira? Bom, primeiro, obrigada, Matheus, aí pelas palavras, né? Realmente, o pleito aconteceu de forma bem tranquila na Assembleia, todos puderam acompanhar pelo YouTube. A gente achou que viria uma outra chapa, até para a gente debater e ter mais, e expor mais as ideias e tudo mais. Acabou que não aconteceu, mas veio por aclamação. E acredito que realmente, assim, toda a experiência que a gente teve aqui em São Paulo, tanto na parte da organização dos campeonatos, a forma que a gente conseguiu unir os times em prol de um único objetivo, e toda essa estruturação em eventos, em estrutura e jogos em si vão contribuir bastante para que a gente leve essa gestão aqui da CBFA da melhor maneira possível. Uma coisa que você destacou na tua resposta agora e eu acho curioso é que durante todo o trabalho em São Paulo você esteve sempre muito próxima das equipes. Você sempre, por exemplo, vamos marcar um jogo em Rio Preto, vamos até a galera do Vailers para poder marcar com eles. Uma cidade se interessou em receber o jogo, qual é o time daquela região? Vamos até aquele time, vamos acertar isso. Essa proximidade com as equipes, esse contato próximo com as equipes, é algo que vai ser constante ou você vai trabalhar isso de alguma outra forma? Não, acredito que seja muito importante, assim, e de certa forma a gente já tem, por exemplo, estruturado as federações. Então, assim, tudo que a gente for fazer hoje, até então, não havia essa conversa maior, sabe? Era muito distante, por exemplo, a gestão da confederação com as próprias federações em si. Então, às vezes, você vai fazer um evento naquele estado, poxa, a gente já tem um presidente, tem uma diretoria que cuida, de repente, dos eventos. Então, a gente quer aproveitar, por exemplo, toda a estrutura que as federações já têm dentro do seu estado para que a gente possa fazer nosso trabalho também. Então, assim, o que normalmente aqui eu fazia, por exemplo, vamos fazer um jogo em São José do Rio Preto, aí eu ia atrás do time que nós temos lá para ver a melhor estrutura, a melhor fornecedores e tudo mais, a gente vai trabalhar dessa forma através das federações, que hoje já são constituídas, né, e tem já uma bagagem, tem uma equipe que pode nos auxiliar na execução de todas as atividades, de todos os eventos. Então, a gente vai manter essa forma de trabalho, sempre buscando aquela associação, instituição que esteja mais próxima, para que dê mais facilidade e melhor estrutura para que a gente possa fazer um bom evento. Cris, uma coisa que também acontecia muito aqui em São Paulo é a questão da organização dos campeonatos. A gente sabe e vê, é notório que o Campeonato Paulista tem uma organização que é quase que um padrão para os outros campeonatos estaduais e até mesmo para a própria BFA. O quanto que essa experiência trazida organizando os campeonatos paulistas vai ser muito importante para organizar os outros estaduais. Vai existir uma formalização de um padrão ou cada federação vai ter liberdade para trabalhar do seu jeito com o apoio da confederação? Eu acredito que dentro dos regionais, cada federação vai ter a sua autonomia para trabalhar da melhor forma. A única coisa que a gente quer tentar fazer é formalizar um calendário, né? Deixar melhor estruturado, por exemplo, qual a melhor época para fazer o estadual e tudo mais, mas dentro das federações, cada estado vai conseguir fazer seu campeonato, que são realidades muito diferentes. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem 3 divisões, né, 36 times. Tem estados, por exemplo, que tem às vezes 4, 5 times só participando do estadual. Então, acredito que não tem uma forma de padronizar, mas assim, a confederação vai sempre apoiar as iniciativas e dentro de cada estado. Agora você assume o comando por 4 anos da Confederação Brasileira. A gente já discutiu no podcast quais são suas metas a curto prazo, mas quais são as metas, nem propriamente a médio, mas sim a longo prazo, aquilo que você projeta que esteja realizado para o fim da tua gestão? Principalmente a prática do futebol americano nas escolas e faculdades. Acredito que isso a gente comece agora, mas que a longo prazo a gente consiga estar vendo flag em tudo quanto é lugar, todas as crianças praticando, e é um trabalho que a gente vai começar de agora, né, na capacitação dos professores,
a gente vai ter uma pessoa que está dentro da área de educação, dentro da nossa diretoria. Então, assim, ele vai ajudar nessa nossa espalhada do esporte, entendeu? Então, a gente vai começar a plantar sementinhas, ver cidades, ver escolas. Por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho já 2 cidades da Grande São Paulo que têm interesse que a gente já faça esse trabalho dentro da própria rede municipal de ensino, que a gente já reúne os professores. Então, aqui a gente vai começar com algumas sementinhas plantadas em algumas cidades que já têm a abertura, e aí com essa diretoria que vai trabalhar justamente na parte de educação e desenvolvimento, a gente começar a espraiar isso a nível Brasil. E aí, vamos supor, é um projeto que, tipo, na hora que a gente estiver finalizando a nossa gestão, já está colhendo frutos de campeonatos escolares, campeonatos, sabe, de vários níveis, a nível Brasil, com esses estudantes. Acredito que vai ser um grande passo, e é um projeto assim, que não é de curto prazo, mas que a gente consiga fazer e trabalhá-lo ao longo da gestão para que a gente consiga deixar um legado muito grande aí na parte de formação e divulgação do esporte em si. Cris, a gente sabe, nós que somos já do meio sabemos, mas que de repente que é um pouco mais leigo não sabe, mas CBFA e BFA são coisas diferentes. A gente sabe que a BFA é o campeonato brasileiro que nós conhecemos, que tem transmissão em televisão, mas não tem, propriamente dito, 100% do dedo da CBFA dentro. Então, como é que vai ser essa sua relação de estreitar as suas relações, propriamente dito, entre confederação e campeonato? Esse é um dos principais desafios que a gente tem, tipo, a curto prazo, né? Porque, assim, sempre, o Brasil sempre houve essas dissidências, essas divisões, essa sopa de letrinhas, né? Então, muita gente ainda, mesmo dentro dos próprios praticantes, ainda é muito difícil das pessoas entenderem o que é a CBFA, o que é a BFA, o que é Brasil FA. São muitos nomes parecidos que acabam confundindo. Então, assim, a própria liga, no caso, a própria liga BFA, que até então responsável pelo campeonato brasileiro aqui né, de futebol americano, meio que rompeu com a confederação, né? Por exemplo, assim, hoje eles até então, até 2019, eles realizavam o campeonato brasileiro e davam como contrapartida a taxa confederativa, exigia a taxa confederativa para a confederação. Mas eles mesmos já sinalizaram e romperam, então, desde a gestão anterior, já há essa discussão. E aí, vocês vão continuar sendo o campeonato oficial? Não vão ser? Vocês querem ser independentes? Se vocês querem ser independentes, então, ok, mas assim, então, né, então já houve esse desgaste desde as últimas gestões, e eles meio que estão querendo atuar de forma independente. Então, ok, querem atuar de forma independente, só que a confederação, tipo, hoje, qual que são os maiores patrimônios da confederação? O Campeonato Brasileiro e as seleções, né? Então, assim, a confederação não pode, por exemplo, permitir que a liga faça o campeonato oficial brasileiro de futebol americano se a confederação não recebe nenhuma contrapartida. Então, assim, não é uma decisão que venha só da diretoria, tá? Não é uma decisão que venha só da diretoria da confederação, e sim todas as entidades filiadas. Então, por exemplo, assim, é uma decisão que é uma das que a gente primeiro vai ter que tomar, né, com as federações, conversar sobre isso, o que está acontecendo, e aí? Vai ser mantida essa que não é nem chancela no caso, né? Porque não houve uma chancela para a Liga BFA organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Houve para a taça, a gente vai também analisar e averiguar esses contratos, tá? E assim, e até então não há negociação para que a Liga continue sendo o Campeonato Brasileiro oficial da Confederação, tá? Então vamos conversar. Já houve tentativa de conversa tanto com o pessoal aqui da nossa chapa, que venceu e agora assumiu, tanto com a chapa anterior, né, com a Liga BFA, eles estão totalmente irredutíveis, tá? De não querer realmente dar nenhuma contrapartida para a confederação. Então, assim, a gente vai partir para outras saídas, tá? Então, uma das soluções talvez seja a própria
confederação voltar a organizar o seu campeonato. Tá? Então, a gente tem... Então, assim, vai haver conversas, vai haver as discussões em cima disso, tá? Todas as federações vão dar sua opinião. Acredito que tenha muitas que já estão descontentes, por exemplo, com o que a Liga vem oferecendo, mas não é uma decisão simples, tipo, não é uma coisa que eu, Cris, posso falar, olha, a gente vai fazer dessa forma. Então, vai ter que decidido em assembleia, mas, se for preciso, a gente tem toda a estrutura e toda a habilidade para desenvolver um ótimo campeonato em formato de liga, como já vem dado certo, tá? Com que os times realmente... E fazer da forma que os times assim tenham menos custos, menos trabalho, parecido com os moldes que a gente fez aqui em São Paulo, que hoje os times aqui em São Paulo, para jogar o Campeonato Paulista, praticamente só precisam se preocupar em ir para o jogo e jogar, sendo que aqui em São Paulo a gente montou toda uma estrutura toda operacional, que os times não precisam ter essa preocupação mais. No brasileiro, os times pagavam a inscrição e ainda mesmo assim eram responsáveis por muito das obrigatoriedades para a execução do jogo em si. Então, a gente quer tentar mudar isso. Então, assim, mas como eu te digo, mais uma vez, não é uma decisão simples que venha só da nossa diretoria, mas sim em conjunto com toda a comunidade. Então, assim, existem esses cenários, tá? De repente, da própria confederação ter o seu campeonato, ou, de repente, da Liga BFA, se eles quiserem continuar, mas que mude a forma de gerenciamento e a forma de querer, de dar uma contrapartida para a confederação. Cris, eu toquei no assunto do Campeonato Brasileiro, agora eu toco no assunto Seleção Brasileira. A última Copa do Mundo disputada em 2015, lá em Campton, a gente viu que, se eu não me engano, né, porque já faz um tempinho, todo mundo teve que arcar com os próprios custos, praticamente, questão de passagem, etc e tal. E se tivéssemos a Copa do Mundo na Oceania nos últimos 2 anos, se não me engano, acho que foi 2018 ou 2019, aconteceria a mesma coisa e o Brasil estava com a participação colocada até em dúvida pelo número mínimo de atletas. Então eu te pergunto, qual vai ser o papel da federação hoje, agora com a sua gestão, nessa questão da seleção brasileira, em ajudar, por exemplo, atletas que não têm totais condições de se juntar à seleção brasileira e arcar com parte dos seus custos para ir disputar um campeonato mundial? Matheus, o nosso trabalho agora vai acontecer para que os atletas, as seleções, não tenham que se preocupar com essa despesa, tá? Não vai ser um trabalho fácil, mas assim, a gente vai trabalhar muito para que todas as seleções tenham patrocínio e que consigam ter a tranquilidade para viajar sem ter que se preocupar com os custos dela. Uma coisa assim, tirando o próprio campeonato equipado, esse ano a gente já tem o Mundial de Flag na Espanha. Tá? Então, as meninas do Flag já estão trabalhando já praticamente 2 anos, com training camps, com treinamentos. Agora, na pandemia, são virtuais, mas elas pretendem retomar agora no finalzinho de fevereiro os treinamentos. Então, a gente pretende mandar as seleções com o menor custo possível. A gente quer trabalhar muito forte, inclusive é o trabalho que a gente vem assim focando e priorizando a parte comercial e de marketing, tá? Então, acho que vocês vão ver já nos próximos dias, assim, a grande diferença que vai ter nessa parte, tá? Tanto visual, tanto comercial, que a gente vai começar a trabalhar, para que a gente não tenha mais essas preocupações, tá? Então, assim, o nosso foco é trabalhar para que as seleções, a confederação tenha patrocínio e que os atletas tenham a tranquilidade para competir sem ter essas preocupações. E você tocou o assunto patrocinadores. Desde antes da eleição, você já falava para mim que já vinha conversando com muita gente. Existe alguma coisa encaminhada, ou já apalavrada, ou negociações avançadas? O que você pode falar, se tem alguma coisa? Nós temos algumas negociações avançadas, tá? E muitas parcerias. Por exemplo, a própria LX vindo para somar muito grandemente, né, no nome da confederação. Temos outros apoiadores que sabendo da nossa chapa, já vieram nos procurar, tentando oferecer apoio com seus serviços e outras utilidades também, né, que podem vir
a complementar tudo que a confederação possa oferecer, e a gente vai trabalhar muito forte nisso. Então, assim, principalmente para esse principal, pra esse primeiro objetivo que a gente tem da confederação, levar as meninas do flag com o mínimo custo possível. Então, assim, para seleção da Espanha, a gente já tem algumas coisas adiantadas e esperamos anunciar muito em breve aí algumas coisas. E você agora na sua chapa tem como vice-presidente o Thiago Manden, ele que é paulista de Taubaté, mas durante muito tempo esteve presente com as equipes de Minas Gerais. A gente pode falar que Minas Gerais nos últimos anos tem sido um dos protagonistas do futebol americano brasileiro e São Paulo sempre tem sido um case de sucesso para o futebol americano brasileiro, não só pelos títulos do começo da última década, como ao mesmo tempo por apresentar o campeonato estadual mais organizado do país, pelo menos na minha concepção. Então, juntar a sua expertise de muito tempo trabalhando em São Paulo com a expertise de um cara que vem de Minas, um lugar que se tornou vencedor no FABR, o que essa junção pode trazer de bom? Tem tudo para trazer muita coisa de boa. Inclusive, assim, a gente procurou mesclar realmente a chapa com duas pessoas de estados diferentes para que a gente tenha essas experiências diferentes, as bagagens diferentes. Então, o Thiago com as experiências lá em Minas, o que deu certo, e a gente aqui em São Paulo, com o que também a gente sabendo o que a gente conseguiu fazer de certo, o que dá para melhorar, juntar essas forças e com os outros estados fazer acontecer o futebol americano. Então, acredito que assim, só tem a somar e agregar, ter duas experiências diferentes na gestão. E o corpo todo que está com você, juntando todas as secretarias, juntando todas as partes que compõem agora a sua chapa, qual que é o setor que você considera que vai ser o mais importante para esse começo de trabalho? Bom, eu considero, são três muito importantes, tá? Que principalmente como eu te falei, comercial e marketing, tá? Muito importante. A área de planejamento, que vem da planejamento financeiro, tá? E de tudo que a gente tem para a confederação. E a parte esportiva, que é a área técnica, que a gente não pode deixar de esquecer, que foi justamente a área que é o principal e que foi deixado mais de lado em todas as gestões, que é o voltado realmente para o atleta, para o desenvolvimento dos atletas e fazer a modalidade realmente desenvolver. E para a gente fechar, Cris, como você sabe hoje, existem dois tipos de público de futebol americano no Brasil, que é o público do FABR que gosta de NFL e o público de NFL que não conhece o FABR. Então, o que você planeja trabalhar nessa sua gestão para tentar aproximar o fã de NFL do FABR? Então, é isso que a gente vai trabalhar muito forte na área de marketing, visando juntar esses públicos. A gente sabe que o futebol americano é um produto ainda muito cru, tá? O FABR, no caso, tem muito a expandir, tem muito a crescer ainda. A gente tem todos esses fãs que curtem NFL para alcançar, vamos dizer assim, né? Então, assim, é esse trabalho que a gente vai mudar. Gerar bastante conteúdo, não vai ser uma página mais só de dar má notícias. Então, a gente quer, assim, começar a gerar muito conteúdo, que a gente comece a atingir esse público que gosta da NFL, para que conheça o futebol americano do Brasil e que, dessa forma, a gente consiga alavancar esse crescimento.